Ela pergunta o seguinte: o texto do Narlock diz que as negras que enriqueceram tinham joias e escravos. Como os identitários moralistas vão defender essas mulheres? Bom, aí é que está, né? O problema é o ângulo, né, que os identitários colocam, que é ruim. Numa sociedade escravagista, a sociedade escravagista, nesse sentido, ela é análoga ao capitalismo. Ela funciona assim. O oprimido, mais atrasado, ele quer se libertar, mas ele concebe essa libertação, em geral, de um ponto de vista individual. Determinadas camadas conseguem se emancipar, enquanto que a maioria continua naquela pobreza, naquele sofrimento. Quando a pessoa consegue se emancipar e atinge um determinado patamar, ela reproduz aquilo que a sociedade deu para ela. Quer dizer, o negro não tem embutido nele nenhum sistema anti-escravagista na mente dele. Ele é uma pessoa como outra qualquer. Dentro de um determinado sistema, ele passa a atuar naquele sistema. E naquela época, se você era rico, você não tinha, em geral, criados, você tinha escravos. E, óbvio, a pessoa que quer se emancipar individualmente, ela quer todas as regalias da sociedade. Não existe nenhuma solidariedade nesse sentido, né? A mesma coisa acontece no capitalismo. No capitalismo, a maioria da população, que não tem consciência nenhuma do que está acontecendo com ela, que vive na pobreza, gostaria de ganhar algum dinheiro. O cidadão, sei lá, é entregador de comida. Aí ele tem uma certa esperteza, uma certa inteligência, uma iniciativa, e ele percebe que ele pode fazer um negócio próprio dele de entregas, né? Como ele está no ramo, ele fala, não, estou sendo muito explorado aqui por esse aplicativo, eu vou abrir meu próprio negócio. Se ele tiver sorte, se ele se associar com alguém que perceba que o negócio que ele está fazendo tem um futuro e tal, pode acontecer, sempre vai ser uma exceção, que ele monte o seu próprio negócio. O que ele vai fazer? Ele não vai ter empregados que ele vai explorar miseravelmente como ele era explorado antes? Não, ele vai ter esses empregados. Quer dizer, o que mostra, né, que tanto os exploradores como os explorados, eles são o resultado do sistema econômico em que eles vivem. Eles são, digamos assim, eles são controlados pelo sistema econômico. Eles não controlam esse sistema. Por isso que toda a tentativa de emancipação individual é absurda. Ou você muda, né, o conjunto da estrutura econômica e política e social, ou você não muda nada. Você vai ser simplesmente mais uma pessoa que vai reproduzir as mesmas situações. Isso daí não é um problema moral, né? Não é que o cidadão que era entregador, que virou dono de uma pequena empresa de entregas e que paga mal os seus funcionários, seja simplesmente um imoral. É o resultado do sistema econômico. Se você disser que é um problema moral, você já é uma pessoa que quer difundir a ilusão de que você pode convencer as pessoas, né, que formam a estrutura do sistema a serem boas. E essa ilusão é muito perniciosa. Por isso que a revolução é uma coisa necessária, porque a revolução também é um movimento econômico grande, real dentro da sociedade. Esse problema da escravidão, né, tudo bem, as pessoas que dizem que a escravidão foi um horror, elas estão certas, foi um horror mesmo, não há como negar esse fato. Mas transformar isso daí numa coisa religiosa é um erro. A compreensão dos problemas é muito mais importante do que a condenação moral. Se você conseguir entender, por exemplo, por que na sociedade escravagista um negro se transforma em dono de escravos, embora isso daí seja a exceção,
Você compreendeu melhor do que você falar que todo negro é sofrido e não tem negro que seria um escravizador. Isso daí leva a uma incompreensão da sociedade, uma incompreensão dos mecanismos sociais, que é o que é mais importante. A questão moral é totalmente secundária.